44. Nós estamos finalizando hoje a série de mensagens Até que Nada Mais Importe. Começamos no final do ano passado, no último domingo do ano de 2023, nós começamos a ministrar essa série, Até que Nada Mais Importe. É um livro do pastor Luciano Subirá, que nos abençoou demais, tem abençoado a nossa liderança. Se você nos acompanha lá nas redes sociais, você tem visto que diariamente nós temos um devocional. Todos os nossos líderes de célula, diariamente, eles estão fazendo devocional de um dos capítulos desse livro, ele tem sido compartilhado e você pode estar também acompanhando lá pelas redes sociais. Entre tantas outras mensagens, que nós compartilhamos com vocês, os pontos e objetivos sempre estavam em torno do mesmo propósito, que era aprendermos a desenvolver um relacionamento diário com Deus. Por que é tão importante isso? O livro Até que Nada Mais Importe, ele trabalha muitos princípios importantes para a nossa vida espiritual. Ali você vai encontrar temas diversos que podem fortalecer a tua fé. Mas se eu pudesse resumir o livro todo, que eu já li algumas vezes, se eu pudesse dizer para você, em poucas palavras, quais são as principais afirmações que esse livro nos dá, eu não tenho dúvida que esse livro trabalha a importância de você ter um relacionamento diário com Deus. E como faz diferença quando você entende isso? Hoje nós vivemos numa cultura religiosa a ponto de pessoas acreditarem que é possível viver uma vida com Deus de domingo a domingo. Pessoas acreditam ainda hoje que é possível viver um relacionamento com Deus com cultos, com participação em cultos de vez em quando, com participação em células de vez em quando. Mas muitas vezes nos esquecemos que o mesmo Deus que também trabalha as nossas vidas em um ambiente como esse, o mesmo Deus que também trabalha as nossas vidas quando você está lá participando de uma célula, é o mesmo Deus que está com você todas as manhãs, quando você abre os seus olhos, quando você inicia as atividades do seu dia, o mesmo Deus está ali disponível para liberar sobre a sua vida a bênção. Então, se eu pudesse resumir esse livro em poucas palavras, eu diria para você: aprenda a se relacionar com Deus diariamente. O segredo de uma vida de fé cheia da presença do Senhor tem a ver com o esforço que você faz para não de domingo a domingo, não de vez em quando, mas diariamente experimentar a presença de Deus. Amém? E a palavra dessa noite, com base no versículo 44 de Mateus 13, eu dei o título de Um Tesouro Escondido. Um Tesouro Escondido. E esse aqui é o capítulo 12, para quem está acompanhando o livro. Eu vou praticamente trabalhar aqui aquilo que está lá no capítulo 12. E a palavra de Deus, ela nos diz assim, Mateus capítulo 13, versículo 44, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo o que ele tem e compra aquele campo. Amém? Olha só que palavra importante para os nossos corações. A Bíblia não está dizendo que alguém simplesmente encontrou um tesouro e ficou feliz por isso. Ainda que essa afirmação seja talvez a parte mais evidente do texto, mostrando a alegria daquele que encontra um tesouro. Aqui nessa tradução, ele fala que essa pessoa, além de transbordante de alegria, ela vai e ela vende tudo que ela tem. E vende tudo que ela tem diz respeito à prioridade. Essa pessoa encontrou algo que faz mais sentido para o seu coração. Essa pessoa encontrou um valor que é maior do que todos os outros valores ao seu redor. E essa é uma boa reflexão para os nossos dias. Em tempos onde nós somos assediados
né? Onde o nosso tempo, onde o nosso talento, onde o nosso compromisso, onde os nossos investimentos são assediados por tudo que está ao nosso redor, a pergunta é: ao que daremos prioridade? O que ocupará, afinal de contas, o centro das nossas vidas? O que realmente fará com que eu e você acordemos de manhã e possamos visualizar um propósito, algo que nos mova? E a pergunta dessa noite talvez seja interessante nesse sentido. O que te move? O que faz com que você acorde, viva bem, continue sorrindo, continue alimentando a sua fé, continue buscando a palavra de Deus? Eu estava ontem, num períodozinho de descanso ali, entrei no aplicativo da TV para assistir alguma coisa, não tinha nenhuma direção, fui lá no National Geographic Channel, e aí tinha uma sériezinha falando sobre longevidade. Eu achei muito legal, e aí me despertou uma certa curiosidade, porque ao ler ali a descrição, falava assim: o segredo das pessoas centenárias, ou seja, as pessoas que conseguiram viver muitos anos, e alguns deles até passar de 100 anos. E aí me chamou a atenção, falei, vou assistir. E realmente deu bom, foi muito legal. Às vezes dá ruim, esse deu bom. Basicamente, era um pesquisador, e ele estava fazendo uma pesquisa no mundo todo. Ele queria saber onde estão o maior número de pessoas centenárias, ou seja, pessoas que conseguiram viver muitos anos. E aí ele começou a detectar os lugares no mundo que ele chamou de Zona Azul. São os lugares onde mais tem pessoas centenárias. Então ele começou a visitar as zonas azuis. E aí lá ele ia pesquisar qual era o estilo de vida das pessoas, o que eles comiam, como que eles se exercitavam, porque tem que ter um segredo. Por que essas pessoas aqui vivem mais de 100 anos e na maioria do mundo as pessoas morrem com 70, 80, 90 anos? E aí, entre tantas características que esse pesquisador descobriu, uma delas me chamou a atenção. Ele fala assim que todas as regiões, zonas azuis que ele encontrou, todas as pessoas que viviam 100 anos ou mais de 100 anos, eram pessoas que tinham propósitos claros e bem definidos. Ou seja, elas viviam por algo. Alguma coisa realmente fazia com que elas acordassem de manhã, despertassem do seu sono e falassem: eu quero viver um dia, eu quero desfrutar os prazeres desse dia, eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar. E no final das contas, essas pessoas realizavam todo o seu propósito de vida. E eu fiquei pensando que essa não deve ser diferente de nós. Se essas pessoas, que muitos deles inclusive nem cristãos são, têm um propósito pelo qual vivem, despertam todas as manhãs e vão em direção a algo, a pergunta é: e nós? O que é que nos desperta? O que é que nos move? Será que nós temos um relacionamento tal com o Senhor, que acordamos às manhãs e pensemos: hoje eu quero viver todos os sonhos de Deus para a minha vida? Ou como a maioria das pessoas, nós estamos absorvidos pelos nossos problemas, pelas nossas lutas, pelas nossas necessidades? E eu já digo de antemão aqui, irmãos, sou como você. Eu gostaria muito de acordar assim pela manhã, com um incrível desejo por buscar o Senhor, sabe, por estar ali na presença dEle, mas nem sempre é assim. Aliás, a maioria das vezes é uma luta contra a carne. A maioria das vezes, ao acordar, eu já fico pensando: será que eu descongelei a carne? Será que a louça está lavada? Será que conta que eu tenho para pagar hoje? E isso às vezes faz com que a minha mente seja absorvida pelos problemas, pelas necessidades, pelo meu cotidiano, e muitas vezes, pela falta de treinamento, de dedicação, de prioridade,
nós escorregamos e partimos para viver um dia sem a presença de Deus, sem falar com o Senhor, sem ser ministrados pelo Espírito Santo, e isso vai fazer com que a nossa vida seja uma vida sem propósito. Isso vai fazer com que o tesouro escondido, na verdade, seja substituído pelas coisas que estão ao nosso redor. E é por isso que é tão importante nós sabermos o que é que nos move. Como está o seu relacionamento com Deus? Você consegue ser estimulado pela fé e pelo relacionamento que você tem com Ele hoje? Ou você, por algum motivo, está sendo, como grande parte da sociedade, absorvido pelos problemas, pelas angústias, pelas tribulações e não está conseguindo viver o seu melhor de Deus? O pastor Luciano Subirá, neste livro, ele, especialmente nesse capítulo, ele vai falar sobre algo que boa parte de nós nos lembra com uma certa frequência. Quando nós vivemos aquele primeiro amor. O primeiro amor é aquele primeiro impacto do relacionamento com o Senhor. Quando você começa a colocar o Senhor como prioridade em todas as coisas em sua vida. Boa parte de nós sabemos bem exatamente do que eu estou falando. Alguns de nós talvez vivemos esse primeiro amor com muita intensidade, mas os dias foram passando, os anos foram passando, as tribulações, as lutas, e já parece que não é mais a mesma coisa, parece que a frieza começa a tomar conta dos corações. Quando olhamos a história dos avivamentos na Europa, gente, é muito lindo. Você vê aquelas multidões de pessoas se convertendo ao Senhor, entregando a sua vida ao Senhor. Você vê a sociedade sendo transformada por causa do avivamento, da presença do Senhor. Mas, de repente, você encontra uma sociedade fria. De repente, você encontra uma sociedade que não se importa com Deus, que descartou Deus do seu relacionamento diário. E a gente tem visto o mundo tomar a forma do pecado. A gente tem visto o mundo tomar a forma da imoralidade, da frieza nos relacionamentos, da falta de amor. E a pergunta é, você vai fazer o quê para mudar isso no seu coração? Você vai se permitir desenvolver uma vida sem um relacionamento com Deus diário, que pode aquecer sua vida, que pode fortalecer o teu coração? Então, no capítulo 12, o pastor Luciano, ele fala sobre alguns pontos que nós precisamos observar, né? Para evitar a perda do primeiro amor, é necessário que o cristão se posicione em algumas áreas de sua vida. E ele coloca lá nesse capítulo que a primeira delas é se posicionar em relação ao convívio com o pecado. Se posicionar com relação ao convívio com o pecado. Veja que não necessariamente aqui está falando sobre o pecado em si, mas sobre conviver com ele. Nos dias que nós estamos vivendo, conviver com o pecado seria a mesma coisa de que encarar tudo isso que está acontecendo com naturalidade. Nós estamos vivendo em uma geração imoral. Nós estamos vivendo numa geração que não teme a Deus. E mesmo que eu não esteja atuando diretamente com o pecado, o simples fato de encarar tudo isso que está acontecendo ao meu redor com naturalidade, já fala da minha incapacidade de viver e desenvolver um relacionamento com Deus. Porque quando nós temos a presença de Deus, nós não nos conformamos com esse mundo. Nós não nos conformamos com a maldade. Nós não nos conformamos com tudo aquilo que está nos cercando, que às vezes parece até desesperador. Pelo contrário. A palavra fala sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. Homens e mulheres de Deus, pessoas que foram impactados pelo amor do Senhor, elas têm fome e sede de justiça. Elas não se conformam com aquilo que está acontecendo ao seu redor. Elas não tomam a forma do mundo. Elas não permitem que
a maneira fútil como a sociedade encara o pecado chega ao seu coração. Pelo contrário, eles são aquilo que a palavra de Deus os chamou a ser, sal e luz. Então, quando você chega em um ambiente, a pergunta é: você é transformado pelo ambiente? Ou você transforma aquele ambiente? Quando você está em um ambiente muitas vezes de trevas, até porque nós precisamos dizer que o propósito de Deus nunca foi nos tirar do mundo. Jesus falou sobre isso. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal. Na geração de Jesus tinha 4 grupos bem conhecidos, e você lembra de alguns deles: os fariseus, os saduceus, os escribas. Mas tinha um último grupo que era chamado de os essênios. Quem eram os essênios? Os essênios eram um grupo que eles acreditavam que para viver a santidade eles tinham que se esconder da sociedade. Então eles começaram a construir cavernas. Eles começaram a viver em regiões distantes, porque eles pensavam: não vamos para o mundo, senão a gente vai se contaminar com aquelas pessoas. Mas não foi isso que Jesus nos mandou fazer. Jesus não mandou você sair do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal. Jesus mandou você influenciar o mundo. Jesus mandou você ser o sal e a luz dessa terra. Quantos estão entendendo essa palavra? Então, muitos de nós, às vezes, por não ter um relacionamento com Deus, ao invés de moldar o lugar onde estamos, somos moldados por Ele. Então, o pastor Luciano Subirá usou o texto de Provérbios quando ele disse assim: temam o Senhor. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Então, eu preciso me posicionar com relação ao mal. Entre o mal e o bem, quem é você? De quem você está mais perto? Então isso fala sobre a nossa vida, sobre a nossa santidade, sobre as escolhas que fazemos no nosso dia a dia. E não tem como nós falarmos sobre a luz, sobre o sal, sobre a importância de fazermos diferença na sociedade, mas continuarmos coniventes com o pecado, coniventes com a imoralidade, coniventes com a avareza, com tantos outros sentimentos pecaminosos que hoje têm invadido a sociedade que nós vivemos. Não tem como. Um outro ponto, ele fala sobre falta de profundidade. Para isso, ele usa um texto que é o texto da parábola da semente, apenas o verso 13 do capítulo 8 de Lucas. Ele fala: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, preste atenção nisso, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. E aqui está falando sobre um tipo de pessoa que é inconsistente na sua fé. E por que ela é inconsistente na fé? Por um motivo muito simples: ela não tem profundidade. A semente caiu sobre um lugar pedregoso, um lugar onde a terra não absorveu. E é interessante que quando você olha para o texto, você vê que Jesus não menciona nenhum problema com a semente. A semente era boa, mas Jesus fala da terra. Um tipo de terra que não absorve a semente, que não deixa que a semente aprofunde no solo. E isso, meus irmãos, é realmente a falta de profundidade. Por sua vez, é uma vida vivida na superficialidade. Viver um relacionamento com Deus superficial é tão prejudicial quanto você viver pecando. Viver sem intensidade e transformar a sua vida numa mera religiosidade é tão preocupante quanto aqueles que estão até mesmo virando as costas para Deus. Porque a superficialidade revela que o nosso coração não está querendo o Senhor.
não está se esforçando para ter um relacionamento com Deus. Diga-se de passagem, nós precisamos nos atentar mais do que nunca para a importância de provocarmos um relacionamento com o Senhor. É a carta de Tiago que nos diz lá: ei, chegue-se a Deus e Ele se chegará a vós. Parte de nós. É primeiro o nosso coração que decide: eu quero caminhar com o Senhor, eu vou dar um passo de fé, eu vou na direção de Deus para que a minha história seja transformada, e não o contrário. Tem pessoas que estão pensando: quando Deus falar, quando Deus se manifestar, ei, o Senhor já se manifestou, deu graça, deu autoridade, deu ousadia, capacitou você com o Espírito Santo, agora eu e você precisamos apenas ser aquilo que Deus nos chamou a ser, ou seja, os seus discípulos, o sal e a luz dessa terra. Mas alguns de nós ainda vivemos a superficialidade em um nível aonde o Senhor não consegue acessar os nossos corações, e é por isso que a parábola da semente diz: os que estão sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra, recebe com alegria. Tem muita gente que é assim. Se você falar de Deus para ela, ela até recebe com alegria. Se você falar: olha, vamos viver um relacionamento com o Senhor, ela vai gostar, ela não vai achar ruim isso. A grande pergunta é: entre gostar, entre receber e viver tudo aquilo que Deus nos chamou, tem uma diferença muito grande. E a diferença está ali no texto mesmo. Estes não têm raiz. Quem escolheu a superficialidade só recebe com alegria, mas não aprofundou as suas raízes. As suas raízes não conectaram-se a lugares mais profundos em Deus. E assim nós temos visto uma geração hoje sendo tomada por tantos sentimentos e emoções. Eu acho que nunca, como nos dias que nós estamos vivendo, nós vimos tantas pessoas em depressão, com ansiedade, com crises emocionais, desesperadas, angustiadas. E por que tudo isso está acontecendo com a sociedade que nós vivemos? Porque não tem palavra no seu coração. Porque quando a palavra atinge a raiz, quando a palavra ocupa o lugar que ela tem em nossos corações, nós somos livres de todos esses sentimentos que têm afetado a sociedade que nós vivemos. Porque no seu coração ou haverá uma consistência da palavra de Deus, dos princípios do Evangelho, e isso fará com que você tenha vida, com que você respire, com que você tenha propósito diário, ou haverá um espaço vago, e ali você vai preencher com pessoas, com circunstâncias, e com ansiedades, com medos, com tristezas, com angústias, com dores. É assim que as pessoas têm feito. Elas têm optado por não viver em profundidade, manteram-se no superficial, só que não imaginam o quanto que isso é prejudicial para a sua fé, o quanto que isso pode afetar toda a sua história. O mesmo texto da parábola da semente está em Marcos também, e lá em Marcos ele usa a expressão: serão seguidos por angústia e perseguição. Pessoas que vivem na superficialidade da fé são pessoas predispostas a angústias, são pessoas predispostas a todo e qualquer sentimento emocional que é capaz às vezes de destruir a sua própria vida. Tal é a importância de nós aprofundarmos as nossas raízes. Eu não sei se foi o ano passado, eu estava tentando lembrar, ou foi o ano retrasado, nós tivemos o privilégio de fazer um passeio. E nós fomos visitar Natal, lá num lugar chamado Pirangi. E nesse lugar tem um cajueiro, que é conhecido como o maior cajueiro do mundo. Muito legal. Fui lá, a gente foi fazer o passeio, e aí tinha um guia, ele foi mostrando, foi falando para nós algumas coisas. E aí, algo que eu achei muito legal na explicação que ele deu, bem na entrada ali, foi que aquele cajueiro, ele na verdade é uma anomalia da natureza. Não existe cajueiro como aquele no mundo, porque ele cresceu e os seus galhos
encostavam na terra e formava outro caule. E assim foi formando um caule. Gente, é impressionante. O cajueiro, ele ocupa uma quadra, é como se fosse uma quadra toda. Ele é gigante. E algo que na explicação eu entendi bem, é que o caule principal, ele chega até 25 metros de profundidade. E aí aquele caule, ele alimenta todos os outros pequenos caules que saem dele. E aí os pequenos caules têm uma profundidade média de 2 a 3 metros abaixo do solo. Quando ele deu essa explicação, a minha mente já foi lá para João 15, que eu comecei a pensar exatamente sobre aquilo que Jesus falou para os discípulos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. E o grande segredo da vida espiritual é exatamente esse: permanecer em Deus. Não sair do lugar que você foi chamado para estar todos os dias da sua vida. Não achar que dá para ser uma ilha. Hoje nós estamos vivendo exatamente esse tempo. As pessoas acham que é legal ser uma ilha, que é legal ficar isolado. É péssimo isso, gente. Por mais que sociedade seja conflitante, relacionamentos são desafiadores, entenda de uma vez por todas, você precisa dessa comunhão aqui. Você precisa de um ambiente onde as tuas raízes são aprofundadas. Porque do contrário, assim como na parábola da semente, vem o sol, né? Vem a chuva, assim como na parábola que Jesus falou sobre a casa que foi edificada sobre a rocha, vem a tempestade, dá com ímpeto sobre aquela casa. Se ela estiver edificada na areia, o que é que vai acontecer? Ela vai cair. Mas uma casa edificada sobre a rocha, essa permanece para sempre. Onde você está construindo a sua vida? Na areia? Em cima das suas emoções? Você está construindo a sua vida iludido na esperança de que pessoas podem suprir os seus anseios? Você está construindo a sua vida sobre que plataforma? E o que nós temos visto é mais do que puramente lutas, é desespero mesmo. É desespero, porque vou usar aqui o provérbio mais conhecido: a casa caiu para muita gente. E a casa está caindo para muita gente ainda hoje. Quando você vai tentar diagnosticar, você vai reconhecer questões básicas. Onde você edificou sua casa? Em cima de uma pessoa. Toda a tua expectativa estava em cima de uma pessoa, de um ser humano falho. Onde você acha que ia dar isso? Eu construí a minha casa em cima da minha conta bancária. Mas as finanças vão e vêm. E aí a hora que você estiver lá embaixo, então, o que é que vai acontecer com você? Entende que nós temos uma predisposição para construir coisas eternas em cima de coisas passageiras. A casa edificada sobre areia cai rapidamente, mas a casa edificada sobre a rocha, que é Jesus, permanece para sempre. Quantos estão entendendo essa palavra? Amém? Pastor Luciano continua, já estou quase acabando. Ele fala também da falta de tratamento. Ele usa o texto de Lucas 8:7, quando ele diz assim: outra, está dizendo da semente, caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, sufocaram. Então ele vai falar sobre um fator que também contribui para o esfriamento, que é a falta de tratamento, a falta de cuidado aonde você coloca os seus pés, aonde você constrói a sua vida. Porque de alguma maneira, a vida em si mesma já tem desafios. Quantos concordam que a vida é cheia de desafios? Né? Você concorda comigo? A vida que nós vivemos, ela já tem muitos desafios. Mas, preste atenção no que eu vou dizer. Se você
além dos desafios que você já tem na sua vida, são desafios naturais. Permitir que a tua semente caia entre espinhos, lá na frente, que você vai viver, são desafios ainda maiores. Além dos desafios naturais, você viverá desafios ainda maiores. Há cerca de 2 anos, mais ou menos, eu li um livro chamado Vencendo Gigantes, e achei esse livro assim espetacular. Ele foi escrito por um juiz, William Douglas. Ele é bem conhecido, um juiz cristão, e esse livro é fantástico. Basicamente, ele conta a história de Davi e Golias, e você lembra dessa história? Davi é o personagem que enfrenta aquele gigante, que nos cálculos transferidos, de côvados para metros, é a mesma coisa do que dizer que o gigante tinha uma estatura de 3,21 metros. E quem era Davi? O livro de Samuel fala que ele era um jovem de 17 anos, ruivo dos olhos claros. E a Bíblia usa a expressão franzinho. Em outras palavras, ele era um palitinho, ele era um vento, perto do gigante Golias que estava à sua frente. Mas dentro daquele menino tinha algo extraordinário. Porque ele tinha um currículo, no mínimo, invejável. Quando ele vai se apresentar ao rei Saul para enfrentar o gigante Golias, Saul pergunta a ele: mas quem é você? O que te faz pensar que eu vou autorizar você, um menino franzinho de 17 anos, a enfrentar aquele gigante? E aí ele começa a falar da história dele. O teu servo estava lá apacentando as ovelhas do seu pai, e apareceu um leão. Eu agarrei-o pela barba, e eu matei aquele leão. E da mesma forma ele fala: o teu servo estava lá apacentando as ovelhas do seu pai, e apareceu um urso. Eu agarrei o urso, e eu também matei aquele urso. E ele diz para o rei Saul: o mesmo Deus que me deu vitória sobre o leão, o mesmo Deus que me deu a vitória sobre o urso, é o mesmo Deus que vai me dar a vitória sobre esse gigante filisteu. Porque na mentalidade de Davi, aquele homem não estava simplesmente fazendo ali uma competição de braço. Ele estava afrontando o Senhor dos exércitos. E para quem tem a mentalidade correta, para quem sabe o lado vencedor, não há gigante que possa ser intransponível. Então Davi era um menino posicionado. E no livro, nesse livro que eu li, então, William Douglas, ele, com muita graça de Deus, ele fala sobre 2 tipos de gigantes que existem na nossa vida. O primeiro deles é o gigante natural. O que é o gigante natural? A vida vai te surpreender com alguns momentos difíceis. Só que isso é natural. Isso não tem como você escapar. A vida vai fazer isso por si mesma. Mas ele fala de um outro gigante, e esse foi o ponto alto do livro, que eu achei muito interessante. Ele fala: o grande problema são os gigantes criados. Aqueles que nós mesmos concebemos. E ele usou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, lá no livro: nenhum gigante nasce grande. Todo gigante um dia foi um bebê. Não importa a estatura que ele chegou, todo gigante um dia foi um bebê. E aí eu fiquei pensando sobre isso, e de fato, essa palavra é verdadeira. O gigante que nós estamos criando, hoje talvez você subestime ele. No livro ele fala muito sobre alguns gigantes. Ele fala, por exemplo, sobre o tabaco. Pessoas que pensam: vou dar só um traguinho aqui. Traguinho não tem um problema. Vou só estar ali na rodinha dos amigos, hoje eu vou só tomar um golinho. Já ouviu essa expressão? Esse é um gigante pequenininho hoje. Um golinho hoje é um gigante bebê. Mas se você alimentar esse gigante, de um golinho você passar para 2 golinhos, de 2 golinhos você passar para 3 golinhos, o que vai acontecer?
Lá na frente você vai ter que se deparar com um gigante pior, que você mesmo criou, que você mesmo construiu. Um flerte, uma mensaginha para uma pessoa, não tem nenhum problema. Nós subestimamos o pecado, gente, e achamos que é natural, é assim mesmo, não vai dar nada não. Não se engane, em muitos casos como esse, o que nós mais enxergamos são famílias destruídas, casamentos acabados, homens e mulheres cheios de saúde, cheios de propósitos, cheios de vigor, vivendo vidas rasteiras e deprimidas. E é lamentável que isso aconteça, porque tudo isso que eu estou falando aqui é fruto de escolhas. Você decide, você escolhe hoje o que você vai enfrentar amanhã. Você olha para os pequenos gigantes que estão ao seu redor, e talvez os subestimes hoje, mas eu digo para você, eles vão crescer. Se você não tratar, vai crescer. Se eu não passar a faca neles, os espinhos virão, sufocarão a sua vida. E é exatamente isso que a parábola da semente diz. A que caiu entre os espinhos, ao crescerem, foram sufocadas. Não deixe o gigante sufocar a sua vida. Elimine eles hoje. Dê um basta nisso hoje em sua vida e você perceberá quanto que o teu futuro estará muito mais tratado nas mãos do Senhor. E aqui, partindo para os últimos 2 pontos, o pastor Luciano, usando o texto de Mateus 6,33, ele fala sobre as distrações. Pessoas que estão vivendo absorvidas por todas as distrações do mundo. Distrações essas que muitas vezes até são coisas lícitas, mas são distrações. Tem nos tirado do propósito, tem nos tirado da presença de Deus, e ele usa o texto de Mateus 6,33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Então, se é que existe uma prioridade em sua vida, você precisa definir. E a Bíblia aqui já nos ajuda dizendo, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Só que muitas vezes nós fazemos exatamente o contrário. Nós achamos que eu preciso primeiro conquistar os meus sonhos, os meus projetos, eu preciso viver a minha vida e depois, se sobrar um tempo, eu dedico na presença de Deus. Igreja, Deus, essas coisas é para gente velha, para gente que não tem mais o que fazer. Tem um tipo de mentalidade que se parece mais ou menos com isso, aonde as pessoas vão postergando o relacionamento com Deus, falando, mais para frente eu me envolvo com Deus. Hoje não, hoje a minha vida está tão corrida, eu tenho faculdade, eu tenho trabalho, eu tenho meus sonhos, eu tenho meus projetos, eu tenho tantas coisas para fazer e Deus não cabe na tua agenda. Não se engane, você está fazendo uma escolha. Quando nós não escolhemos Deus, nós estamos escolhendo a nós mesmos. E isso fala da incapacidade que as pessoas têm hoje de serem sensíveis à voz de Deus. A Bíblia fala que Ele nos chama. Hebreus fala hoje, se vocês ouvem a voz do Senhor, teu Deus, não endureça o seu coração. Mas o que a gente tem visto hoje com mais frequência é dureza de coração. É gente que não está se importando em se relacionar com o Pai. O Pai está dizendo, ei filho, saia desse caminho. Ei filho, eu estou aqui, olha para mim, vamos viver a vida que eu sonhei para você. Mas muitos de nós, repetidamente, ignoramos a voz do Senhor. Ignoramos o chamado de Deus. Muitas vezes nos tornamos até insensíveis àquilo que Deus está nos mostrando.
preferimos acreditar em pessoas, preferimos receber conselhos de pessoas que não temem a Deus, do que receber os conselhos que vêm da palavra de Deus para o nosso coração. Sabe, as pessoas acham que será possível viver essa vida, e não. Definitivamente, a vida com Deus, ela é feita de relacionamento. Se você não se relaciona com Deus, não se engane, talvez você está vivendo uma apatia espiritual, talvez você está vivendo uma mera religiosidade, mas nós não podemos chamar isso de cristianismo. Não podemos chamar isso de primeiro amor. Por quê? Porque o relacionamento com Deus, ele acontece só quando sobra um tempo. Deus não é prioridade. Mas Mateus 6,33 nos dá aqui a chave para uma vida abençoada. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E a Bíblia fala das promessas: as demais coisas vos serão acrescentadas. E isso nos fala que buscar a Deus não elimina de nós os sonhos. Buscar a Deus não elimina de nós ter uma vida farta, abençoada, ter conquistas e sonhos projetados, não. Mas fala que Ele é a prioridade. O livro, até que nada mais importe, o seu próprio título fala por si mesmo. É buscar a Deus, é fazer de Deus o centro da nossa vida, até que nada mais importe, até que as coisas percam o valor ao nosso redor e tornem-se secundárias frente ao relacionamento com Deus. Mas ninguém melhor para dizer isso do que a prática. A tua vida é o teu diagnóstico. A minha vida é o meu diagnóstico se hoje aquilo que eu defini como prioridade está sendo encarado como verdade na minha história, ou se é apenas uma falácia. Faça uma avaliação da sua vida. Olhe para a sua agenda. Olhe para o seu tempo. E tente descobrir quem realmente ocupa um lugar central na tua história. Quem realmente faz parte da tua história a ponto de você fazer com que tudo gire em torno dele. Finalizando, e eu quero convidar já o grupo de louvor para subir aqui no altar. O último ponto, ele fala de uma boa notícia, que é o amor incorruptível. A Bíblia diz, Efésios 6:24, a graça seja com todos os que amam o Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Diga comigo assim: amor incorruptível. Diga mais alto: amor incorruptível. Olha só o que a Bíblia está dizendo. É uma boa notícia sabermos que a perda do primeiro amor não é um caminho sem volta, pelo contrário, você pode resgatar o primeiro amor, você pode resgatar a tua paixão, o teu anseio pelo Senhor, o teu relacionamento com o Senhor. Pasme, você pode ficar mais forte ainda. Mas para isso nós precisamos entender qual é o nível do nosso relacionamento com Ele. E o desejo do Senhor é que você tenha um nível de relacionamento onde o amor não se corrompe, onde o amor por Ele não sofre assédios exteriores, porque você já definiu de uma vez por todas: o Senhor é a prioridade da minha história, o Senhor é a prioridade do meu ser. Eu já estou finalizando essa mensagem, mas hoje, no nosso culto da manhã, quando estávamos chegando aqui no final da palavra também, essa mesma palavra eu preguei de manhã, o Senhor me deu uma visão. E nessa visão que eu recebi de Deus, eu enxergava uma pessoa jantando, comendo, ela estava sentada à mesa se alimentando.
Só que essa pessoa, ela comia um alimento sem sabor. Essa pessoa, ela até mastigava, ela até enchia a sua barriga, ela até talvez ali resolvia o seu problema, mas não tinha sabor nenhum, não tinha prazer nenhum naquela alimentação. E eu entendi o que Deus estava querendo nos dizer como igreja, e assim como nessa manhã eu reparti com os nossos irmãos, eu queria repartir com você também, e dizer que eu entendo que o que Deus quer restaurar na tua vida, na vida da igreja, é o sabor. Não tem coisa melhor do que você comer algo que você gosta, algo que tenha assim um sabor, que você não come por comer, mas você se delicia ao comer aquilo. Eu sei que você deve ter uma lista disso, eu também tenho, e eu sei que muitas vezes essas coisas até a gente nem pode comer muito, mas são coisas que nos dão prazer, e essa é a palavra de Deus para esse tempo. Não se trata só de frequentar cultos, não se trata somente de você cumprir a tabela espiritual, não, se trata de você restaurar uma paixão, um amor por Deus, de tal forma, que quando você acordar pela manhã, você vai querer se saciar dEle. Quando você porventura passar um dia todo fora da presença dEle, você vai ter saudade da presença dEle, porque a presença do Senhor é doce, porque o relacionamento com Deus tem sabor. E a palavra do Senhor em Apocalipse fala: eis que eu vejo, eu estou preparando uma mesa farta na presença dos seus adversários. Uma mesa farta fala de uma proposta que é viver muito mais do que uma vida sem sal e sem açúcar. Tem gente que acha que vida espiritual é ruim. Tem gente que acha que igreja é coisa para careta. Tem gente que acha que nós estamos aqui só sofrendo, penando, que nós não temos prazer nenhum nisso. Pelo contrário, se você soubesse, se as pessoas soubessem quanto prazer nós temos na presença de Deus, o quanto nós somos abençoados e cheios todos os dias, porque nos alimentamos e nos saciamos de uma palavra que é doce. Mas para o mundo, talvez isso seja loucura. E o meu convite para você, essa noite, esse mês, esse ano de 2024 mude a forma com que você se relaciona com o Senhor. Torne o seu relacionamento com Ele vigoroso, saboroso. Se deleite na presença de Deus, tenha prazer em ir na sua direção. E eu não tenho dúvida que eu estou dando hoje para você um dos melhores conselhos que você já recebeu na sua vida. Busque o Senhor, relacione-se com Ele, mas não de vez em quando. Faça isso todos os dias. Glorifique o Senhor pelo café da manhã que você toma, glorifique o Senhor pelo transporte que você tem, glorifique o Senhor pela família, pela casa, pelo ar que você respira, pelos detalhes mínimos que às vezes nós nem percebemos, mas são dignos de agradecer a Deus, de falar: obrigado, Jesus, porque são tantas bênçãos que o Senhor tem derramado. Só que muitas vezes o meu coração é ingrato, muitas vezes eu sou frio com Deus, muitas vezes eu não consigo enxergar de onde vem tantas bênçãos. Eu estou dizendo hoje para você, tudo que você tem, o seu dom, o seu talento, as suas capacitações, a habilidade que você tem de trabalhar, de se comunicar, de exercer uma vida em sociedade, tudo isso veio do Senhor, é para você. Ele te concedeu, Ele quer que você desfrute de tudo isso. Mas, gente, não custa nada lembrar disso e falar: Jesus, obrigado. Obrigado porque eu tenho uma vida cheia de prazeres. Obrigado porque a minha vida é completa com o Senhor. Eu não preciso colocar o meu coração sobre plataformas que vão ser destruídas. Eu quero edificar a minha casa sobre a rocha. Eu quero ter uma vida espiritual consistente, a ponto de nada mais importar a não ser a presença do Senhor na minha vida. Quero te convidar a ficar em pé nessa hora.
Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, a esperança da terra. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção, trigo esmagado, vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti, e não será um segredo. E essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti, não será segredo. Eu sinto essa noite de orar por corações que precisam ser aquecidos. Eu sinto essa noite que a direção dessa palavra é que nós sejamos fortalecidos nos desafios que temos vivido diariamente. Eu entendo que muitos de nós passamos por lutas, passamos por momentos difíceis, mas eu creio que ser absorvido pelas nossas lutas faz de nós pessoas fracas, diminui a nossa capacidade de enxergar os sonhos e os pensamentos de Deus sobre a minha vida. E eu quero orar por você esta noite, por você que quer aquecer a sua fé, por você que quer ser fortalecido no Espírito Santo, por você que acredita, assim como eu, que precisa da graça do Senhor para viver os desafios das suas lutas diárias. Eu quero orar por você que hoje está abrindo também o seu coração ao Senhor e dizendo: Pai, eu preciso melhorar, eu preciso sair da inércia espiritual, eu preciso mover o meu coração na direção do Senhor e da sua palavra. Eu quero orar por você que hoje sente uma necessidade de viver mais perto do Senhor. Você que talvez tenha visitado o Senhor com uma certa constância, mas ainda tem dificuldade de diariamente buscar a Deus. Eu quero orar para que o Senhor fortaleça a tua vida. Enquanto nós continuaremos aqui cantando, adorando, eu quero te convidar, sai do seu lugar e vem orar em nome de Jesus. És a fome que me faz cantar,
a sede que me faz beber. És o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. E meu coração não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. E essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Aleluia. Espírito Santo, colocamos os nossos corações mais uma vez na Tua presença. Estamos aqui, Senhor, para reconhecer o quanto nós ansiamos e precisamos da Tua presença. Diariamente, Senhor, somos bombardeados por muitas questões, Senhor. Nós somos bombardeados por tantos afazeres, mas quantas vezes negamos de dar o nosso melhor ao Senhor, de dar a primícia do nosso dia ao Senhor, de nos devotar e buscar o Senhor como realmente nós devemos buscá-lo. Jesus, nós estamos aqui para reconhecer, Pai, a nossa falha
como pessoas, mas ao mesmo tempo estamos aqui dizendo: sim, Senhor, nós queremos ser aquecidos pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós queremos viver esse ambiente aonde há fome, sede pela Tua palavra, não apenas um lugar onde nos alimentamos, mas um lugar onde nos alimentamos com prazer, aonde realmente saboreamos tudo aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. E é isso que eu quero declarar esta noite, Senhor. Pai, que uma unção venha sobre o Teu povo, a Tua igreja, que nós não nos conformemos em viver uma vida para nós mesmos, Senhor. Nós queremos viver uma vida que glorifique o Teu nome, que exalte o Senhor, que aponte para os sonhos e os projetos do reino do Senhor em nossa vida, em nossa história. Pai, hoje nós estamos para dizer aqui: não aceitaremos, Senhor, menos do que as promessas do Senhor, menos do que os Teus sonhos, ó Pai. Por isso, fortalece a Tua igreja hoje, fortalece o Teu povo hoje. Lembra-nos do nosso chamado, lembra-nos do nosso propósito, lembra-nos, Senhor, todos os dias da importância de viver um relacionamento íntimo com o Senhor. Obrigado, Jesus, porque essa noite a Tua palavra aquece os nossos corações. Eu declaro que toda frieza, que todo gelo dos corações caia por terra essa noite, que o fogo do Teu Espírito, Senhor, aqueça os nossos corações e seja visível o testemunho, a ação sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, nós nos rendemos a Ti e declaramos, ó Pai, a nossa total dependência. Não tem como viver uma vida para nós mesmos, queremos viver para o Senhor, para os Teus sonhos. Esse é o desejo dos nossos corações, e assim oramos em nome de Jesus. Dê o seu melhor aplauso ao Senhor essa noite. Declare a Ele que toda honra, que toda glória, que todo louvor seja dada ao Senhor Jesus, que é digno de ser honrado, de ser exaltado em nossos corações. Adore o Senhor, essa é a sua promessa. Gaste a sua vida, minha vida pra Te coroar. sim, Jesus. E esse é o meu anseio, o meu amor por Ti não será um segredo. O nosso amor por Ti, Senhor, não será um segredo. Todos os dias queremos que Ele seja visto, que as pessoas vejam. Nós amamos o Senhor é o centro das nossas vidas, e nós não queremos nos afastar da Tua promessa, dos Teus sonhos ao nosso respeito. Pai, que o Teu povo viva uma semana extraordinária. Pai, que esta semana seja uma semana cheia do fogo e da presença de Deus, que todos os dias sejamos lembrados a nos relacionar com o Senhor. Que uma semana de vitória, Senhor, esteja sobre o Teu povo, hoje, em todos os dias. Amém e amém. Querido, vai na bênção, vai na paz. Cumprimento quem está ao seu lado. Desejo uma semana abençoada, em nome de Jesus. Aleluia!